Olá, caríssimos. Eu sou Rogério Costa, professor de matemática aqui do curso Ex-ENEM. Hoje é a nossa terceira aula do curso de análise combinatória. E o tema da aula de hoje será permutação simples. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, volte lá no vídeo, assista as duas primeiras aulas e pegue a sequência lógica do assunto. Então vem comigo para nós termos uma excelente aula. Toca a vinheta. Então, caríssimos, vamos dar início à nossa quarta aula da análise combinatória com o tema permutação simples. Para começarmos a aula, vamos lembrar lá da aula 3, aonde nós fizemos uma divisão na análise combinatória a partir do fatorial. A partir da entrada do fatorial como mecanismo, como ferramenta das questões de análise combinatória, nós dividimos as questões, os problemas de análise combinatória em dois grandes grupos. Os grupos dos arranjos e os grupos da combinação. O arranjo seria aquela situação em que a ordem dos elementos era importante, ou seja, uma mudança de posição acarretava uma nova formação. Na combinação, não. Nós vimos que nas combinações, mesmo que eu alterasse a ordem dos elementos retirados do grupo, a formação seria a mesma. Eu não teria uma formação diferente. Baseado no grupo do arranjo, em que a ordem é importante, nós fizemos uma subdivisão. Quando, numa questão de arranjo, eu trabalho com parte dos elementos do grupo, eu estou diante de um arranjo simples. Quando, numa questão de arranjo, eu trabalho com todos os elementos do grupo, eu estou diante de uma permutação. O que nós vamos estudar hoje é exatamente um tipo de arranjo em que se trabalha com todos os elementos do grupo, a permutação. A aula 3, quem não viu, assista lá. Nós trabalhamos a parte do arranjo em que eu trabalhava parte do grupo, era o arranjo simples. Na de hoje, trabalharemos com todos os elementos e aí vamos entrar no campo das permutações. Então vamos lá para a definição. Vamos para a definição formal de permutação simples, mas daqui a pouco eu vou colocar um exemplo bem tranquilo que vai fazer com que você entenda qual seria esta situação da análise combinatória. Vamos lá. Dados os n elementos distintos do conjunto I, A1, A2, A3, até a n elementos, chama-se permutação simples dos n elementos de todo I, todo arranjo simples, desses n elementos tomados n a n, tal que permutação de n elementos é n fatorial. Vamos tentar entender isso? Quando eu tenho uma permutação, eu trabalho com todos os elementos do grupo. Quando eu tenho um arranjo simples, eu trabalho com parte dos elementos do grupo. Ora, se você lembrar da equação do arranjo, eu vou colocar aqui ao lado. A equação do arranjo, lá no arranjo simples, eu tinha a seguinte situação. Eu tinha n elementos e eu não trabalhava com todos, eu trabalhava apenas com p elementos. E a equação era n fatorial, n menos p fatorial. Agora, vamos aplicar essa equação caso eu trabalhe com todos os elementos do grupo. Ou seja, o caso em que o n for igual ao p. Na hora que eu vou retirar, eu retiro todos os elementos do grupo. P igual a n. Se isso ocorrer, n menos p vai dar 0. E fatorial de 0 é 1, lá na definição. Então, nós teríamos arranjo de n p a p igual a n fatorial. Ora, se o n for igual a p, eu tenho um caso de permutação, porque eu estou trabalhando com todos os elementos do grupo. E se o n for igual a p, a equação do arranjo vira apenas n fatorial. Por isso que a permutação de n elementos é apenas n fatorial. Permutação de 3 elementos, 3 fatorial. Permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Um exemplo muito simples é esse aqui, ó. Numa praça há um banco de 4 lugares. Vamos colocar lá os 4 lugares do banco. 1, 2, 3, 4. De quantas maneiras 4 pessoas podem sentar-se lado a lado? Ora, eu vou estar trabalhando com todos os elementos do grupo. De quantas maneiras distintas essas pessoas podem se movimentar, podem ocupar, podem formar posições distintas. É óbvio que eu estou diante de um arranjo, porque a ordem é importante. E como eu estou trabalhando com todos os elementos do grupo, eu estou diante de uma permutação. Então vamos tentar resolver aplicando o princípio fundamental da contagem e vamos ver uma coisa interessante.
Se nós formos aplicar o princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer o seguinte. Imagina que esse é o primeiro banquinho. Eu tenho 4 pessoas. Quantas possibilidades de sentar aí? Eu tenho 4 possibilidades. Uma das 4 pessoas, correto? Ora, uma vez uma delas sentada, me sobram quantas pessoas? 3. Quantas possibilidades de preencher o segundo banquinho? 3. Uma vez já a segunda sentada, me sobram quantas pessoas? 2. Quantas possibilidades de preencher o segundo banquinho? 2. E finalmente a última só tem esta posição, uma única vaga para ela. Logo, daria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aplicando o princípio fundamental da contagem. Mas o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se não 4 fatorial? Ora, então eu poderia resolver de duas formas. Eu poderia aplicar a equação da permutação simples, n fatorial, ou eu poderia aplicar o princípio fundamental da contagem. E vem a pergunta, Rogério, qual das duas soluções eu aplico no dia da minha prova lá no Enem? Quer um conselho? Eu sempre saio por princípio fundamental da contagem. Raramente eu utilizo essas equações do arranjo que envolvem fatorial. Apenas caso eu olhe para as alternativas e perceba que as alternativas da prova estão em linguagem fatorial, ou seja, naquela linguagem de análise combinatória A5,3A3, C5,3A3, P5, P7, aí sim eu dou ênfase para as equações que envolvam o fatorial. Fora isso, todas as questões de arranjo, seja arranjo simples, seja permutação, eu sempre trabalho com o princípio fundamental da contagem. Vamos para os exemplos da aula de hoje. Antes de resolvermos o nosso exercício número 1, deixa eu fazer um comentário sobre questões de análise combinatória. Já fiz este comentário em aulas anteriores, vou reforçar. Nenhuma questão de análise combinatória virá sem a chamada condição particular. O que seria a condição particular? Ou o oposto dela? O que seria a condição genérica? A condição genérica é a situação do problema anterior, onde eu chego para você, por exemplo, numa questão de permutação, olha, eu tenho 4 pessoas e eu quero formar uma fila indiana entre elas, de quantas formas distintas eu posso arrumar essas 4 pessoas na fila? Simples, 4 fatorial. Dificilmente, raramente, e eu te digo, nunca, uma banca que se preze vai elaborar uma questão com esse perfil. Ora, Rogério, então como viria uma questão? Toda questão de análise combinatória virá com a chamada condição particular. Além daquela situação que concretiza o tipo da análise combinatória, se ela é arranjo simples, se ela é permutação, se ela é combinação, virá em conjunto com a identificação, virá a condição particular. A banca não vai se contentar, por exemplo, em dizer de quantas formas eu posso arrumar 4 pessoas numa fila. Ela vai estabelecer uma condição particular. Em se tratando de permutação simples, eu vou colocar aqui no exemplo 1 e no 2, duas situações muito corriqueiras e que caem muito em prova de vestibular e cai também no Enem, que é a situação de pessoas juntas ou elementos juntos e elementos separados. Eu quero formar, eu quero arrumar os objetos lado a lado, mas eu quero que determinados objetos, determinadas quantidades de objetos permaneçam juntos. Rogério, como é que eu resolvo uma questão de permutação onde eu quero que parte do grupo permaneça juntos? É o que a gente vai ver agora. Vamos para o nosso exemplo. Carlos possui os livros Helena, O Espelho e O Alienista, de Machado de Assis, Baldolino e Número 0, de Humberto Eco, e Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O número de maneiras como Carlos pode ordenar esses livros em uma estante de forma que os livros de um mesmo autor fiquem juntos é. Ora, qual é a pergunta da prova? Vamos verificar aquele comentário também que eu fiz da aula anterior sobre analisar uma questão puramente textual. No primeiro período do texto, ele me afirma... No primeiro período do texto, ele me afirma que há 3 livros de Machado de Assis: Helena, Espelho e Alienista. Eu coloquei aqui, ó, M1, M2, M3, identificando esses 3 livros. Logo em seguida, ele me diz que há 2 livros do Humberto Eco, o Baldolino e o Número 0. E eu coloquei aqui representados por U1, U2, Humberto Eco 1, Humberto Eco 2, os 2 livros. E finalmente, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, aqui, ó. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago.
Por sinal, um belíssimo livro, aconselho a ler, já li, belíssimo livro, Ensaio sobre a Cegueira, uma aula sobre o comportamento humano. Vamos lá. Então, a pergunta é, qual o número de maneiras como Carlos pode organizar, ordenar esses livros de tal forma que os livros de mesmo autor permaneçam sempre juntos? Ora, presta atenção que eu estou trabalhando com todos os elementos do grupo, mas a banca não chegou e me disse de quantas formas eu posso arrumar os 7 livros. Se assim fosse, 7 fatorial, estava tranquilo. Mas ela coloca uma condição particular, e a condição particular é que determinados elementos, ou grupos ou subgrupos desse grupo maior, têm que permanecer juntos. Como eu trato esta resolução? Dica de prova. O que você vai fazer? Toda vez que você pegar uma questão como essa, em que vier com essa questão de parte do grupo permanecer sempre junto, numa permutação, você vai pegar os que forem ficar juntos, aqui ó, os 3 do Machado de Assis, os 2 do Humberto Eco, esses que vão ficar juntos, você vai analisar como se fosse um elemento só. No nosso caso aqui, um livro só, como se eu tivesse só um livro do Machado, só um livro do Humberto e só um livro do Saramago, que só havia um mesmo. Ou seja, ao olhar agora, eu passo a não ter mais 6 livros, eu passo a ter 3 livros. Eu estou considerando os Saramagos como sendo de um só, os do Humberto Eco um só e o do Saramago. Aliás, o do Machado de Assis como sendo um só, o do Humberto Eco como sendo um só e de José Saramago como sendo um só, e portanto eu teria 3 livros. Agora sim, como eu posso permutar 3 elementos? 3 fatorial. Então a permutação seria 3 fatorial. Rogério, só isso? Acabou a questão? Não. Tem um complemento dela. Qual é o complemento? Você primeiro faz os que vão ficar juntos como sendo um livro só, verifica a quantidade, no nosso caso ficaram 3, 1, 2, 3, essa quantidade fatorial vezes a quantidade de elementos em cada grupo fatorial. Ora, aqui não ficou 3 livros do Machado de Assis? Então, vezes 3 fatorial. Aqui não ficaram 2 livros do Humberto Eco? Vezes 2 fatorial. Em resumo, seria isso. Transforma-os juntos em um só. Aqui, ó, 1, 2, 3. Quantidade fatorial, 3 fatorial, vezes a quantidade de cada subgrupo fatorial. Ou seja, eu tenho 3 do Machado de Assis, 3 fatorial, 2 do Humberto Eco, vezes 2 fatorial. Sempre vai ser isso. Sempre você pega os juntos, transforma em um só, verifica a quantidade total, considerando que agora esse subgrupo é um só, vê essa quantidade fatorial, vezes a quantidade de cada elemento juntos fatorial. Questão resolvida, resposta 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2. Vamos para cá? Quanto é mesmo 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Vezes 3 fatorial, outro 6. E vezes 2 fatorial, 2. Total de formas que eu posso arrumar seria 72. 6 vezes 6, 36. Vezes 2, 72. Observação muito importante. Rogério, sempre vai ser isso? Sempre vai ser juntos, considero como um só, confira a quantidade fatorial, vezes a quantidade de elementos juntos fatorial? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Esse grupo que ficou junto, que você considerou um só, esse que ficou junto, que você considerou um só, sempre vai ocorrer nessas questões de juntos. Então ficaria 3 fatorial. Esses 3 elementos que ficaram juntos, por que veio o fatorial deles? Da onde veio essa ideia do fatorial deles? Porque eles podem, lá dentro, se movimentarem, mudarem de posição. Os próprios livros do Machado de Assis mudarem de posição. Por isso o 3 fatorial desses elementos juntos. Por que o fatorial de 2? Porque os livros do Humberto Eco podem mudar de posição nesse subgrupo. Correto? O 1 na frente e o 2 depois, ou o 2 primeiro e o 1 por trás. Então, eu posso movimentar o subgrupo, por isso o fatorial deles. No entanto, preste atenção agora, se a banca de prova vier com o seguinte texto: de quantas formas distintas
eu posso arrumar esses livros de tal forma que os de mesmo autor permaneçam sempre juntos e nessa mesma ordem. De novo, se o final da questão for de quantas formas distintas eu posso arrumar os 6 livros de tal forma que os de mesmo autor permaneçam sempre juntos. E olha o final, hein? E nessa mesma ordem. O que significa? Como a banca exige que seja numa ordem única, os livros não poderiam nos subgrupos mudarem de posição. Consequentemente, não existiria esse 3 fatorial e esse 2 fatorial. A resposta seria apenas esse primeiro 3 fatorial do 1, 2, 3. Não existiria esse 3 porque não haveria possibilidade de permutação entre eles, e não haveria esse 2 fatorial porque não haveria possibilidade de permutação entre eles. Ficou entendido? Então, se a questão for, que nem está no texto atual, de quantas formas eu posso arrumá-los de tal forma que os de mesmo autor permaneçam sempre juntos, confere como um só, 1, 2, 3, 3 fatorial. Quantos elementos no subgrupo? 3, 3 fatorial. Quantos elementos no outro subgrupo? 2, 2 fatorial. Resposta correta. Se o final da questão for sempre juntos e nessa mesma ordem, só tem o fatorial principal. Ou não existirá o fatorial dos elementos do subgrupo. Ok? Vamos para o nosso exemplo número 2. O nosso exemplo número 2 é a situação contrária do exemplo número 1. Lá no número 1, eu tinha uma quantidade e eu queria que parte desse grupo permanecesse sempre juntos. Agora, no número 2 vai ser o contrário. Eu tenho uma quantidade, só que eu quero que determinados elementos, em regra são 2, não permaneçam juntos. Geralmente é uma situação em que, olha, o fulano A não pode ficar ao lado do B. Por algum motivo, esses 2 elementos não podem ficar juntos. Rogério, como a gente resolve o não ficar juntos? Eu acabei de aprender o ficar juntos. O ficar juntos eu confiro como sendo um só e faço o fatorial do restante. Lindo! E agora, o ficar separado, existe uma situação também particular para ela? Veja bem, você só vai fazer esta situação se você souber a anterior. Porque não tem uma saída própria para quando for separado. Rogério, então como é que a gente vai fazer o separado? Nesse nosso caso agora, o separado você vai fazer assim. Você vai calcular o total de possibilidades, caso a questão não tivesse condição particular, ou seja, a questão genérica. Eu vou calcular todas as possibilidades possíveis, e quando eu tiver todas as possibilidades possíveis, eu vou excluir desse total aquelas em que esses 2 elementos vão permanecer juntos. Ora, se eu tenho o total de possibilidades e eu tenho o total dessas possibilidades, a parte em que esses 2 vão ficar juntos, se eu retirar, se eu subtrair, o que me sobra são as situações em que eles vão ficar separados. Então vamos para a questão que a gente vai entender melhor. Amanda, Bárbara, Carlos e Daisy, se prestar atenção, A, B, C, D, foram ao cinema e vão ocupar 4 poltronas consecutivas em uma fila. Opa, 4, 4, permutação. Amanda e Carlos não querem sentar lado ao lado um do outro. Eles não querem sentar ao lado um do outro, Amanda e Carlos. Nessas condições, qual o número de maneiras diferentes que eles podem ocupar as 4 poltronas? Estamos diante da situação de separados, não querem ficar juntos. Rogério, como é que eu vou fazer? Você vai trabalhar com a seguinte situação. Você vai calcular o total de possibilidades. E desse total de possibilidades, você vai excluir aquilo que você não quer. E o que é que eu não quero? Que eles permaneçam juntos. É isso que eu não quero. Portanto, eu quero que eles fiquem separados. Rogério, o que é esse total de possibilidades? Esse total de possibilidades é a minha situação. Deixa eu meter um Ctrl Z aqui, que eu não gostei desse meu S. Essa minha total possibilidade é a minha situação genérica. Rogério, o que é situação genérica? O que é situação genérica? É eu olhar para a questão e dizer, ó, há 4 pessoas e eu quero arrumá-los em fila. Esquece a condição particular, que é qual? A e C permanecerem separados. Esquece.
condição genérica, qual é? Tenho 4 pessoas, de quantas formas eu posso arrumar essas 4 pessoas na fila? Ou seja, sentadas lado a lado, 4 fatorial. Permutação de n, n fatorial, então 4 fatorial. Esse é o total de possibilidades que eu posso arrumar essas 4 pessoas em fila ou lado a lado, como é o nosso exemplo. 4 fatorial. Só que aí dentro desse total de possibilidades, há a situação em que Amanda e Carlos vão ficar juntos, há a situação em que eles vão ficar separados, e eu quero excluir exatamente esta parte em que eles vão ficar juntos. Então eu tenho que retirar a parte em que Amanda e Carlos permanecerão juntos. E juntos eu já sei calcular. Se eu quero excluir os juntos, juntos eu já sei. Como é que eu trato juntos? Juntos, eu venho aqui, considero os juntos como sendo um só. Então eu teria 1, 2, 3 fatorial, 3 fatorial, vezes a quantidade de juntos fatorial, no caso 2. Então aqui é o total de possibilidades, 4 fatorial. Fatorial de 4, gente, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24 mesmo. Desse total de possibilidades, eu vou excluir aquelas em que eles vão permanecer juntos. Fatorial de 3, que é 6, e fatorial de 2, que é 2, produto 12. Portanto, o total de possibilidades vai dar 24 menos 12, 12. Letra D de dado. Entenderam como é que vocês vão fazer os separados? Você vai pegar o total de possibilidades, que sempre vai ser o n fatorial, e excluir aquelas que eles vão ficar juntos, que é a situação do exemplo anterior. Ok? Vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje. O último exemplo da aula de hoje é a chamada questão terrorista. É aquela que o candidato olha, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aí vai me matar? Não. Questão só é capa, só aparência. Vamos ler. Considere A o conjunto dos números inteiros maiores que zero e a função f de A até n, definida por fn, aonde esta função é nada mais, nada menos que número máximo de filas indianas diferentes contendo n pessoas. Gente, qual é o número máximo de filas indianas contendo n pessoas? N fatorial. De quantas formas você pode arrumar 4 pessoas numa fila? 4 fatorial. 5 pessoas numa fila? 5 fatorial. N pessoas numa fila? N fatorial. Ou seja, essa função fn, ela é o n fatorial. Bom, vamos lá. Que poderiam ser formados por n pessoas dadas. Duas filas indianas formadas pelas mesmas pessoas são diferentes quando há alguma pessoa cuja posição em uma fila é diferente de sua posição na outra, o que caracteriza a situação de ser arranjo. Uma pequena mudança, eu tenho uma formação diferente. Pergunta de prova: qual a diferença entre f de n mais 1 e f de n? Ora, acabamos de definir a função. Se o f de n representa a quantidade de filas indianas de n pessoas, o f de n é n fatorial. Ponto. O que ele quer? Ele quer na prova já definir qual é a minha função, ok? É o n fatorial. Rogério, de onde você tirou esse n fatorial? Exatamente da definição. F de n é o número máximo de filas indianas diferentes contendo n pessoas. De quantas formas diferentes eu posso arrumar 4 pessoas numa fila? 4 fatorial. Então, f de n, n fatorial. O que ele está querendo na prova? Ele quer que você calcule o f de n mais 1 menos o f de n. Ora, quem é o f de n mais 1? Vamos observar a lei de formação. Sempre é fatorial do que está dentro do parêntese. A função é fatorial do que está dentro do parêntese. Então, quem é f de n mais 1? N mais 1 fatorial menos f de n, menos n fatorial. Simples, ok? Está aqui a resposta da prova. Esta é a resposta. Rogério, mas eu estou olhando para as alternativas e eu não estou encontrando essa resposta. N mais 1 fatorial menos n fatorial. Nem menos tem aí, fora que não tem um produto antes. É porque ele vai fazer um ajeitamento algébrico. Como é que eu faço n mais 1 fatorial? Como é que você faz n fatorial? Você não vem diminuindo? E
e a gente não aprendeu lá na divisão que a gente sempre vem decaindo o maior, então vamos fazer isso. Quem é n mais 1 fatorial? Você concorda que o n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2, só que eu vou parar no n. Ó, eu vou fazer n mais 1 vezes n, que é o primeiro. Lembra, o fatorial de 7, eu não posso fazer que é 7 vezes 6? E se eu parar no 6, eu tenho que fazer o quê? Fatorial? Foi o que eu fiz. Eu comecei o primeiro elemento, n mais 1, e quero parar no segundo, no anterior. Mas quem é o anterior? É um a menos que o primeiro. Quem é um a menos? Quem é n mais 1 menos 1? É o n. Como eu quero parar nele, n fatorial. Então, menos, agora, n fatorial. Ó, este aqui veio deste desmembramento e esse aqui eu repeti. Como eu tenho n fatorial nas duas parcelas, eu vou colocar o n fatorial em evidência. N mais 1 n fatorial dividido por n fatorial cancela toda vez que você coloca em evidência, cancela os iguais. Então, cancela aqui, sobrou quem? N mais 1 dentro de parênteses. Menos n fatorial dividido por n fatorial dá 1. Olha que bonito. 1 cancela com menos 1, ficou n vezes n fatorial. Tá aqui esta resposta, eu vou buscar na minha prova. N vezes n fatorial. N vezes n fatorial, letra C de casa. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A nossa próxima aula será uma aula um pouco mais aprofundada na permutação, aonde nós vamos trabalhar permutações com elementos repetidos. Então, até a nossa quinta aula. Um grande abraço e até a próxima semana.